Olá, eu sou o Thiago Rogero. Este é o 4º episódio do Negra Voz Podcast, o podcast de história negra do Brasil, do jornal O Globo. Que a molecada que tá aqui, ó, eu, esse mano aqui, essa mina, já fomos moleque um dia, tá entendendo? E se eu falar pra você que eu nunca me envolvi de moleque aos 8, 9 anos, até aos 15 anos com tráfico, é mentira minha, que eu me envolvi. Este é o Mauro Matheus dos Santos, o Sabotage. Esse trecho é do documentário Sabotage, Maestro do Canão, lançado em 2015 pelo diretor Ivan 13P. Se eu parei e sobrevivi, por causa que eu acordei pra mim e falei, peraí, meu, eu sempre gostei de cantar rap, eu vou tentar cantar, quem sabe dá certo. E deu certo, tá entendendo? Mas o que eu já passei, o que eu já vi acontecer, nas minhas músicas eu até falo, o que eu já vi não deu pra me redimir, tá ligado? Eu tive que ficar calado, veio aguentar calado. Sabotage teve uma carreira curta. Em vida, lançou só um disco, O Rap é Compromisso, em 2001. Quando eu ouvi da primeira vez, eu sentia que aquilo ali era diferente. Aquilo ali não era um rap comum, não era um cara qualquer. Ele já era diferenciado desde o primeiro acorde, de ponta a ponta. Então conhecer o Sabotage foi conhecer a evolução do rap nacional. E este é o Tony C., escritor e organizador cultural, autor de Sabotage, Um Bom Lugar, a biografia oficial de Mauro Matheus dos Santos. Ele impactou todas as outras pessoas. Ele mudou a forma de entender o que era o rap nacional e do rap nacional entender como utilizar a sua própria música, a sua própria arte. Então os videoclipes passaram a ser diferentes dali pra frente, a produção audiovisual como um todo passou a ser diferente, a participação de rappers no cinema passou a ser diferente. Sabotage é filho de um catador de sucata com uma empregada doméstica. O Sabotage, na verdade, o Mauro Matheus dos Santos, era o caçula de 3 filhos. A sua mãe criou sozinha, mais uma mulher solteira, independente, que foi à luta e criou seus 3 filhos com muita dificuldade dentro de uma comunidade que foi conhecida depois e se tornou mundialmente conhecida na voz do Sabotage como Favela do Canão. Mauro nasceu em 3 de abril de 1973. Ele foi criado na Favela do Canão, no Brooklyn, o bairro da Zona Sul de São Paulo. Esse menino que passou diversas dificuldades, enfim, mais um menino aí que batalhou dentro da comunidade para conseguir ter as mínimas coisas, uma roupa, um lanche, uma comida. Esse menino, ele tinha um sonho de gravar um disco. Ele levou 27 anos para construir esse sonho. Foi necessário você ter o envolvimento de Racionais MCs, de RZO, de Rappin' Hood, de SNJ, Potencial 3, uma porrada de gente, time de elite do rap nacional se juntar para ajudar a concretizar o sonho desse menino. E quando ele conseguiu gravar o primeiro disco, o primeiro álbum, foi um sucesso absoluto, participou de 2 filmes, gravou com um monte de gente do rock, do samba, do MPB, de tudo quanto é área, e 2 anos depois ele foi assassinado. Então tudo que a gente conhece de Sabotage foi num lapso de tempo de apenas 2 anos, e a obra dele continua viva. É uma pessoa que teve uma trajetória muito curta, morreu com 29 anos, mais um jovem negro assassinado de forma violenta. Ainda criança, Mauro ganhou do irmão o apelido. Sabotage, imagina o quanto ele não devia aprontar quando era menino, né? Se ele aprontou tudo isso na música, em coisas tão sérias como música, no cinema, na televisão, etc. Imagina como moleque na quebrada ali na vila. E segundo a gente consegue levantar, assim, muito dessa origem vem dessas coisas que ele aprontava, de pegar documento do irmão, que era mais velho, pra poder entrar nos bailes e coisa desse tipo. Então, o irmão dele que passou a chamar ele, falando pra mãe, né? Ó, o Maurinho aí, cheio de fazer sabotagem. O Maurinho tá fazendo sabotagem de novo. E tanto falar que ele foi associando essa coisa de que o Maurinho fazia alguma sabotagem, seja com os documentos, seja com alguma coisa do tipo, que essa coisa de sabotagem foi pegando, sabotagem e virou sabotagem. Olha o sabotagem ali, o cara tá com sabotagem de novo. Porque ele aprontava, né? Aprontava, gostava muito de rap e tinha esse sonho de um dia gravar um disco.
ele ao mesmo tempo que tem esse talento incrível pra música, pra arte, tinha pouca oportunidade. Na verdade, ele não tinha oportunidade nenhuma, né? Tinha chance alguma de se tornar um grande astro, aparecer no cinema, aparecer na televisão, gravar música. Não existia nada, a não ser o talento dele. Tirando o talento dele, não existia nada que dizia que ele era capaz disso. Só ele acreditava nisso. A realidade dele, o que aparecia de oferta, era dentro da criminalidade. Ele acabou tendo uma atuação dentro do submundo do crime, e apesar disso, ele sempre acreditou e sempre apresentou essa ideia para outras pessoas, as pessoas mais próximas ali que ele conseguiu atingir e mostrar sua arte, seu talento. Essas pessoas eram o Sandrão, do grupo RZO, Rapaziada da Zona Oeste, e o Rappin' Hood. Mas quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que é rap do bom. Nessa época, o Sabotage já era casado com a namorada da adolescência, Maria Dalva. Teve uma situação que o Sandrão meio que deu um estalo e falou assim, cara, o Sandrão falando com o Rappin' Hood, teve um neguinho lá que me encontrou e ficou cantando na minha orelha a noite inteira, o cara é bom pra caramba, a gente tem que trazer ele pra começar a cantar com a gente e tal. E só de dizer as características dessa pessoa, o Rappin' Hood falou assim, eu sei quem é que tava cantando do seu lado. Era o Sabotage, ele mora lá na favela do Canão. O Sabotage já tinha 3 filhos, Tamires, o Anderson e Larissa. E aí segue o Rappin' Hood com o Sandrão, com a função, a missão ali de buscar resgatar o Sabotage, e para isso eles fazem um debate ali dentro com as pessoas que gerenciavam a criminalidade no local. E o debate é mais ou menos assim, vocês vão levar esse cara aqui para cantar? Vocês estão vendendo aqui que ele vai virar cantor, que ele vai gravar um disco e tudo mais, é isso mesmo? Era isso mesmo. Sandrão e Rappin' Hood apadrinharam o Sabotage, que primeiro começou a fazer participações nos shows do RZO, mas logo veio o disco. Sou Sabotage, bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando Sabotage, vou seguir sempre. O Rap é Compromisso foi lançado em 2001 pela Cosa Nostra, a gravadora própria dos Racionais MCs. O disco teve produção de Zé Gonzalez, Daniel Ganjamin, RZO, Tejo Damasceno e Quincas Moreira. O álbum tem 11 músicas com 10 participações. Negra Lee, Black Alien, Rappin' Hood, RZO, Sandrão, Potencial 3, Sombra e Bastardo, Cascão e Chorão, que então já fazia sucesso com o Charlie Brown Jr. As pessoas, os artistas que estavam ali no entorno ajudando a construir o cenário do rap nacional, pavimentar a estrada do rap nacional. Quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB, ninguém vai deter o poder. E ao mesmo tempo ajudaram a construir a carreira do Sabotage, que sozinho não conseguiria gravar um disco, sobretudo com a qualidade e com a estrutura que ele teve. Sem ferramenta ele já fazia a coisa muito bem, com uma ferramenta ele criou um clássico, que é o disco Rap é Compromisso. O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito. Aqui Sabotage, favela do Canão, ali da Zona Sul, sim, Brooklyn. O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito. O álbum vendeu quase 2 milhões de cópias, mas o que ele tinha de tão diferente? Sabotage era um cara autêntico, que cantava o que vivia. E ele dizia, se eu fosse cantar problema, na minha vida já é um monte de problema. E ao mesmo tempo ele não deixava de cantar os problemas da realidade. Então ele retratava a realidade, mas de uma forma extremamente, eu não vou dizer otimista, porque não é exatamente essa palavra, mas de uma forma extremamente contagiante. E ele tinha algumas técnicas, algumas formas de criar rap, também muito singular. O rap dele parecia mais um rap americano, parecia que você tava vendo o Coolio. Parecia que você tava vendo o Tupac, parecia que você tava vendo um rapper estrangeiro e não um rap brasileiro. E o Sabotage era esse cara que fez esse cross, que cruzou a fronteira e fez uma música que não tava segmentada e exclusiva pro gueto. Apesar dele vir de lá, vir da favela, vir da periferia, ele não fazia música só pros pares. Daí em diante foi tudo muito rápido e o Sabotage foi parar no cinema.
Ele foi convidado pelo diretor Beto Brant a interpretar a si mesmo em O Invasor, aquele filme protagonizado pelo Paulo Miklos. Tem 3 gravadoras nas botas do cara aqui, ó. Mais um negócio que nós vamos investir. Como é que é? 5 conto pra fazer a gravação. Manda o som aí, Sabotagem. Aí. Não sei qual que é, se me vê dão ré 30 carapé, do piolho desce lá pra Conde Ferme, pisca e cleque enlouquece, breque só de arma pesada. Sabotagem também assina a trilha sonora do filme, junto com o Selo Instituto. A trilha foi premiada nos festivais de Brasília e do Recife e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Em 2002, Sabotagem foi convidado pelo diretor Hector Babenco a participar de Carandiru. Sou viciado e traficante. No meu negócio, se o cara não paga, eu não posso pegar o que vendi pra ele. O desgraçado já fumou, já cheirou. Vai saber. Pego tudo que ele tiver, chefão. Se não tiver nada, eu mato ele. O Sabotagem foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira, ou pelo menos foi a primeira que conseguiu fazer isso de maneira efetiva, a perceber que a música não anda sozinha sem a imagem. Ele conseguiu associar a imagem dele a um rapper extremamente eficiente. Tem gente que não sabe exatamente quem é o Sabotagem, não sabe o nome dele, ou não lembra exatamente a música, não sabe. Mas quando você fala, aquele neguinho de cabelo arrepiado que beijou a bunda da Rita Cadillac no filme Carandiru. Ah, sei quem é. Sabotagem criou um marco e todo o rap nacional, a partir de então, passou a beber dessa fonte. Conceito de raça, racismo, intolerância, conservadorismo é abismo. Poeta conclame a luta pela igualdade, semente de Marielle por toda a cidade. Desigualdade. Esta é a Andréia Bach, poeta, MC e grafiteira. Testando, 1, 2, 3... Andréia Silva, do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Andréia Bach, eu tenho 18 anos, sou rapper, poeta. Também sou estudante de Química, na Federal de Química. Atuo nos espaços culturais, né, seja todos eles do hip hop. Eu tô sempre fazendo intervenção poética junto ao Islã das Minas do Rio de Janeiro, que eu faço parte, e do grupo de rap que eu também faço parte, que é o Nefetares Vandal. A Andréia é da Praça 11, no centro do Rio de Janeiro. A família dela é do Morro da Mineira, no Catumbi, também na região central. As minhas poesias eu busco sempre retratar essa diáspora histórica dos afro-brasileiros, dos africanos, dos pindorâmicos e esse genocídio que a gente sofre desde que pisaram lá no continente, que pisaram aqui na América e decidiram exterminar a gente de todas as formas e que ocorre até hoje, né? Que vem brutalmente o racismo e aí de todas as formas, institucionalmente, estruturalmente, disfarçadamente. E aí a minha inspiração é essa, fazer com que os meus iguais, escutem as minhas palavras e se conscientizem para que um dia a gente se junte e faça a revolução de fato. Talvez você tenha ficado sabendo quando a paquistanesa Malala, a mais jovem ganhadora de um Nobel da Paz, visitou o Brasil em 2018. Uma foto dessa visita que circulou bastante foi quando a Malala, na comunidade Tavares Bastos, no Catete, pintou na parede o rosto de Marielle Franco, junto com grafiteiras da rede Nami. Entre elas estava a Andréia. Então, ela fez o percurso de conhecer o projeto, né, da rede Nami, conhecer o Museu Vivo das Grafiteiras. Aí teve um momento que eu recitei pra ela, e depois desse momento a gente ficou lá conversando, né? Eu com o meu inglês arranhado e ela com o dela também, porque ela não fala inglês naturalmente. Aí a gente trocou, né? Naquelas poucas 3 horas a gente trocou sobre como são as vivências delas. Eu falei das minhas, como que é a luta de ser uma estudante negra e não vir de uma família com poder aquisitivo grande, etc. E como que é a luta de ser uma estudante negra que não veio de uma família com grandes posses econômicas, assim? É bem difícil, mas é gratificante ver que a cada 6 meses eu consigo passar de período e que ver que daqui a poucos anos eu vou ser uma das primeiras mulheres da minha família a se formar, assim, numa instituição federal, ter um técnico. É bem importante para mim. E eu quero me formar antes, né, dos meus pais partirem.
Espero que seja logo. A Andréia é filha de Dulcineia Maria e José de Souza. Você é filha única? Não, eu tenho mais 2 irmãos. Mais velhos, mais novos? Mais velhos, eles têm 30 e poucos anos. Muito velhos. Muito velhos. Ela fala com muito orgulho dos pais e fala com muito orgulho dos avós também e dos bisavós. Pô, maior inspiração pra mim, porque se hoje, eu consigo respirar, se eu consigo estudar, porque eles não conseguiram no passado, porque eles não conseguem até hoje. E eu tô escrevendo um livro, querendo mais buscar a história dos meus ancestrais, eu comecei a conversar mais com meus pais, né, e escutar uma história de cada um, e assim, é uma história muito interessante, é real, e aí eu tô juntando isso num livro, né. É assim. A alforria chegou em boa hora, quando já havia vontade da família mineira de habitar outra terra, uma em que a liberdade estivesse em cativar territórios nos quais seus ancestrais os guiassem. Dona Clementina e o senhor Miguel de Souza estavam determinados a migrar de Barbacena, a capital da cidade do Rio de Janeiro. Com um grupo pequeno, porém potente de escravizados livres, surge então a ocupação do Morro da Mineira, cujo nome é dado pela marcante presença da líder Clementina de Souza. A família se acomoda entre essa busca pelo passado, não só da família dela, mas pela história do continente africano, começou há uns 2 anos. Quando minha mãe estava trançando meu cabelo, foi a primeira vez que minha mãe botou trança em mim, né? Foi em 2017. Eu tava vendo TV Cultura, porque lá a gente sempre vê desde pequenininho. Meu pai sempre bota pra eu ver TV Cultura e tava passando a história da África e passou o processo de colonização e tudo mais. Sempre vou atrás, assim, busco em livros, vou em bibliotecas. Um dos lugares que sempre me inspirou, que me inspira até hoje, que eu nunca deixo de ir, é o IPN, que é o Instituto dos Pretos Novos. Então eu sou autodidata nesse sentido, porque na escola a gente não aprende outro lado da história dos negros, senão a escravidão. A Andréia contou que quando se formar na Federal de Química, pretende prestar vestibular para medicina. Mas a minha meta é já ir conseguindo organizar, assim, de fato, programas culturais na minha comunidade, porque a minha maior meta é ver, sim, que os meus amigos não morram de ano em ano lá e que as crianças lá da minha rua não cresçam no meio de drogas ou usando elas. Então, a minha maior meta é trazer a cultura pra minha comunidade e, sem enrolação, assim, contar a nossa história mesmo, assim. Então, daqui a 10 anos eu me imagino já iniciando algum programa cultural e também na área da saúde. Andréia Bach, B-A-K, é um nome artístico. O significado do Bach, né? Brandon, Andréia e Kevin, porque a gente sempre andava junto. O Kevin é irmão do Brandon. Mas, infelizmente, ele foi assassinado no passado pelo Bop, o Brandon. E ele era meu melhor amigo, assim. E ele já foi envolvido, né, em questão com tráfico mesmo. Ele era a única pessoa que conseguia trazer comida pra casa. Foi a única forma de ele conseguir dinheiro. Porque ele não tem alfabetização, assim. São descendentes diretos, são pindorâmicos, sabe? Enfim, como ele chegou lá, a gente sabe o porquê. Mas ele já tinha saído, ele conseguiu sair do tráfico. E ele estava trabalhando como pedreiro, né? Que o tio dele conseguiu um emprego, trabalhando lá no morro mesmo, construindo uma casa. E aí, numa operação do BOP, que subiu lá, 7 da manhã no domingo, a mãe dele me falou que ele tinha subido pra pegar o Wi-Fi pra falar comigo, porque ele ia lá pra casa na semana. E aí, 7 da manhã mesmo, o BOP foi e só deu um tiro de fuzil na cabeça dele, jogou o corpo dentro de um saco de alumínio, forjou com arma, droga, e falou que ele era traficante, que ele tava vendendo isso, tava vendendo aquilo, e se foi, né? Esse é o B do Bach. O Sabotagem morreu quando ele estava produzindo um novo álbum. E as vozes eram mais guia para ele poder gravar para valer mesmo o disco dele. Então ficou algumas gravações e dessas gravações surgiu um álbum póstumo. Ele foi assassinado no dia que eu iria conhecê-lo, porque ele estava indo pro Fórum Social Mundial. Ele estava no meio dessas gravações aí, deixando voz guia, etc e tal, porque ele ia viajar. O Sabotagem foi assassinado num crime que não tem testemunha. Ninguém testemunhou. Aliás, teve testemunha, mas ninguém se apresentou, né? E o caso foi julgado, foi tramitado na justiça. Uma pessoa foi condenada pela morte dele e foi presa. Para a justiça, o caso está encerrado e se trata de um acerto de quadrilhas. E o Sabotagem foi uma dessas vítimas de uma disputa entre quadrilhas rivais.
Sabotagem foi assassinado em 24 de janeiro de 2003, aos 29 anos. Em 2010, Cirlei Menezes da Silva foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato. Sabotagem deixou a esposa e 3 filhos. Ele teve uma ascensão meteórica. Onde ele pisava, ele é visto como um artista. Por mais verdadeiro que ele fosse, mais autêntico que ele fosse, acho que a felicidade dele foi de gravar um disco. Essa foi a primeira felicidade. A segunda seria proporcionar uma qualidade de vida melhor para a família dele. Acho que essa segunda missão, vou chamar assim, ele não conseguiu cumprir como um todo, foi interrompida. Sair da miséria, da dignidade e condições para a família dele e para ele mesmo, por que não? Nada mais digno, nada mais justo. Foi nesse momento que a vida dele foi interrompida. Então, por mais que ele teve um reconhecimento do ponto de vista artístico, sim. Agora, do ponto de vista econômico, não deu tempo dele criar estrutura para transformar a realidade dele. Em 2016, as gravações que ele fez pouco antes de morrer foram transformadas num álbum póstumo de inéditas, Sabotagem, produzido pelo mesmo selo Instituto e com as participações de nomes como Negra Lee, Rappin' Hood, RZO. Todo mundo abriu mão dos direitos e cedeu aos filhos de Sabotagem. Em 2018 foi lançada mais uma inédita, Love Song, A Maior Dor de um Homem, em parceria com Mano Brown e com as participações dos 2 filhos de Sabotagem com Maria Dalva, Tamires e o Anderson, o Sabotinha. É da hora quando nós se encontrem, fica juntinho. Sei que é da hora pra mim várias vezes, sou de maior batizado em mim. O Sabotagem tem uma história, é esse cara gangstão, de quadrilha, do rap gangster, ao mesmo tempo envolvido com tudo, com os artistas, com premiação, porque ele ganhou vários prêmios em vida, etc e tal. Ele era tudo isso. Mas a história do Sabotagem é uma história singela, a história de um menino que se apaixonou por uma menina que era vizinha dele e falou, um dia eu vou casar com você. E passaram-se anos e ele não só casou, como teve filhos. É uma história bonita dessa, sim. É uma história de amor, uma história de romance. Linda, não vá, pense e volte. Lembre das vezes que eu fiz o bem. Pedir desculpas nunca foi meu forte. Por ter orgulho eu vacilei. O Negra Voz Podcast volta na semana que vem. Se você gostou, há 2 formas de apoiar o Negra Voz Podcast: compartilhando com os amigos, a família, nas suas redes sociais e assinando o Globo. Tem vários tipos e preços diferentes de assinatura, dê uma olhada no site do jornal. Produção, edição e roteiro são meus, Thiago Rogero. Captação do áudio, Maurício Belli. A trilha de abertura e encerramento é de Victor Rodrigues Dias e Felipe Knaip. Até semana que vem. Qual é, Pretinha? Pega teu jaleco e esquece essa louça. Faz que nem aquele cara, o André Rebouças. Pois é, ele não é apenas nome de túnel. Negro, abolicionista, engenheiro e astrônomo. Eles não passam isso na sala porque não querem aceitar que a gente que tá assumindo o trono. Queria dedicar isso ao meu herói que nasceu, eu esqueci a idade que ele faz hoje.